Senhor, eu te dou graças, Pai, por esse momento tão maravilhoso, momento único, satisfatório para a nossa alma, que é o momento do encontro para com o nosso Deus. Pai querido, cantamos, nos alegramos, nos enchemos de alegria do Teu Espírito Santo. A Tua graça nos visitou aqui, Senhor, e podemos sentir as maravilhas que só pode vir de Deus. Os céus esta manhã, ó Pai, nos proporciona esse momento de felicidade, pois nós respiramos, estamos vivos. Pai querido, temos tanto para Te agradecer antes de sair da cama. Quanto mais agora, meu Deus, que estamos realocados num único lugar, em um único propósito de adoração, ó meu Deus, e de elevação espiritual. Pai querido, obrigado, meu Senhor, que o Senhor também possa nos enviar do céu a Tua santa palavra. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, dissesse algo de bom para ele, dissesse paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, seja bem-vindo, porque, irmãos, cristão dá paz do Senhor, né? Quem é crente dá paz do Senhor quando encontra, né? Você leva a paz para aquela vida, amém? Você que só tem o costume aí do bom dia e boa noite, você, não sendo Cinderela, né? Boa noite, Cinderela, você pode adorar o Senhor, viu? Com paz do Senhor. Amém? O Senhor me deu aqui uma palavra, depois, no final da mensagem, eu quero dividir com os irmãos uma visão que veio do céu para a minha vida, e eu quero dividir com você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 13, e o versículo 1. Ezequiel 13, 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Ezequiel 13, 1. E eu tenho certeza que Deus tem aqui uma palavra para nos segurar sem errarmos o caminho, né? Sem perdermos a direção. Vou lá, Laércio, Deus abençoe. Um bom dia lindo para o Senhor. Glória a Deus. Quem achou a palavra do bom mestre, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é Quando a profecia se torna objeto de exploração. Eu vou ler a mensagem e você presta bem atenção que essa foi a palavra que Deus me deu. Amém, queridos? E eu já falei para você, se Deus me der uma palavra para confrontar pecado, irmão, você pode correr, porque a palavra ela vai vir com tudo. Se Deus me der uma palavra para você atravessar o deserto, eu vou me esmerar o máximo que posso, para que você veja a glória de Deus no deserto. Mas a palavra hoje é essa. Diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisa que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste das brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Meu Deus. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me pôs para pensar e eu disse, eu não tenho amizade nenhuma com o mundo, nem com aquilo que é falso. Mas a partir dessa data, eu vou ser largado de lado. Mas eu vou falar o que o meu Senhor pôs no meu coração. Amém, queridos? Eu só quero inteirar você que diz assim, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Só para você entender, eu vou te dar um adendo aqui, antes de eu começar a pregar. Deus ele não mandou Ezequiel ir lá para confrontar os profetas e contrapartida, uma contraproposta, profetizar para o povo.
Ele não mandou. Ele mandou profetizar contra os profetas. O que é isso? Deus mandou dar um ultimato contra aqueles que traziam palavras para o povo, dizendo que haveria paz. Se você descer a palavra aqui no 16, você vai achar isso. Dizendo que haveria paz, dizendo que haveria segurança, que o povo podia abrir suas vidas, eles podiam então contemplar os dias melhores. Então eles podiam o quê? Investir na vida daqueles profetas, que não tinha compromisso com a vida, nem com o evangelho, nem com Deus, nem com o bem-estar das pessoas. Então Deus chama eles de loucos, de raposas, né? E aí vai, fecha os seus olhos. Senhor, obrigado. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a caminhar na direção que o Senhor está nos chamando todos os dias. Aquele que errar o caminho, meu Deus, esse se perdeu por si próprio, porque tua palavra é direção. A tua palavra diz lá em Isaías que os únicos que não errarão o caminho do céu são aqueles inocentados pela loucura e por aqueles que não sabem o que dizem. Mas a nós cabe orientar-nos pela tua palavra, observar a tua verdade, para que não venhamos nos perder no meio da caminhada. Amém. Quando o Senhor dá essa palavra para Ezequiel, é um momento de extremo suspense no meio do povo de Deus. Pois eles estão chegando do exílio. E quando eles chegaram desse lugar de prisão, onde eles eram maltratados e tidos como uma classe inferior aos seus verdugos, e aqueles que vieram sobre eles para que eles pudessem trabalhar forçadamente, sem ter o seu esforço das suas mãos reconhecido pelos seus senhores, eles chegam na sua cidade natal, no seu país de origem, como estranhos. E quando eles entram em Jerusalém, eles estão como quem não tem um Deus por eles. Eles permitiram perder a sua identidade de quem eles eram. Eles não se lembravam que eles eram povo de Deus. Não se lembravam quem lhes havia feito promessa e por que eles caíram na terra da servidão e por que passaram por situações e momentos tão difíceis. Eles deveriam chegar ali e dobrar o seu joelho diante das ruínas do templo e dizer: Senhor, nos perdoa, nós viemos te agradecer no dia de hoje por estarmos vivos, reconhecemos o porquê, sofremos tudo o que sofremos, mas te agradecemos por estar aqui de novo. E Senhor, nós queremos uma direção. O que fazemos primeiro? Era isso que Deus esperava de seu povo. Mas além de perderem a sua identidade, de perderem quem eles eram, eles se mostravam como quem perdeu a esperança. E isso culminou em um cenário perfeito para que o diabo pudesse agir e tirar maior proveito ainda daquele povo, introduzindo no meio deles os falsos profetas. O Satanás, ele sabe que o falso profeta, ele não tem amor pela pátria, nem pelo povo, pela nação, não tem amor pelo evangelho, não tem amor por aqueles que Cristo sacrificou sua própria vida lá na cruz do Calvário. O falso profeta trabalha em prol de si mesmo. Ele é apresentado aqui por Deus como se fosse uma raposa furtiva, cheia de engano, que não está comprometida com aquilo que Deus tem para o povo dele. E eles começaram então a profetizar para aquele povo que eles estavam para vivenciar um tempo de esperança, de paz, e que uma grande prosperidade viria sobre eles. Enquanto na mente de Deus, no coração de Deus, o que ele estava dando para Israel não era um tempo de paz nem de prosperidade, mas era um tempo de esperança e de oportunidade para que eles se arrependessem. Para que eles se curvassem, para que eles entendessem
que cada ferida que estava exibida no seu corpo, nas suas pernas, eram de suas próprias faltas, era de seu descuido, era porque eles perderam em um momento crucial da vida e da história, eles perderam a direção de quem eles eram e quem os guiava. E o Senhor vem para nós aqui. Porque a profecia, Deus chama eles de profetizadores. O que Deus quer dizer com isso? Aquilo que vem do coração é do homem. Profetizadores, trabalhadores do engano, funcionários da mentira, da sedução. Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém precisava de arrependidos, de construtores, de pessoas que se curvassem, que se dobrassem diante de Deus e pedissem misericórdia. Mas os falsos profetas bajulavam o povo. Que eles eram, que eles podem. Que Deus é um tipo de funcionário deles. Que Deus tinha que fazer o que eles estavam falando. Então, Deus ele não acredita no que ele está olhando. Ele trouxe um povo minguado para Jerusalém, que deveria estar chorando com semblante de luto, pedindo misericórdia, se arrependendo. Eles estão tropeçando, caindo e pecando pelos mesmos erros. Aquilo que tornou o chicote da vida deles, parecia, eles davam demonstrações nas praças de Jerusalém que estavam com saudade do inferno de onde saíram. Saíram por misericórdia. Saíram porque Deus é bom e maravilhoso. Deus esperava que a nação entendesse, depois do caos vivido por eles, que eles retomassem a sua fé, a sua integridade, a sua adoração. Que eles voltassem para o caminho, que eles reconhecessem os seus erros, que eles reconhecessem a sua condição pecaminosa e dissessem: Senhor, nós queremos viver um novo tempo doado pelo Senhor. Mas não foi isso que eles demonstraram, eles permitiram, eles criaram um cenário. Irmãos, quando você cria um cenário na sua vida que é apropriado, propício para que demônios vivam, ele entra na sua vida, aí ele entra na sua casa, aí ele entra na sua família. Mas quando você cria um cenário de oração, de arrependimento, um cenário de busca, um cenário de prestar atenção na palavra de Deus, você atrai para a sua vida o Espírito Santo, você atrai a pessoa do próprio Deus para estar contigo, e tudo que é ruim na sua vida se transforma, cura, aquilo que é seco fica verde, os desertos da sua vida florescem. Deus deu o remédio amargo para o seu povo, mas eles não entenderam. Eles continuaram bebendo da fonte que os levaram para o lugar de onde eles vieram. E uma coisa, Deus não está preocupado com as torres de condomínios, né? Que estão aí, 3, 4 torres, o cara quer morar no topo, onde é um por ano. Deus não está preocupado com isso. Isso para o Senhor são arcaico, coisas velhas que Ele pode dar para cada um de nós, uma torre inteira. Deus está preocupado com a sua vida. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com os erros que nós cometemos. E toda ruína começa a queda de um tijolo. Toda grande fortaleza é invadida por um buraco pequeno, por uma brecha mínima. Deus, quando Ele traz o seu povo de volta para Jerusalém, no coração dele, ele tem um povo restaurado. O povo entendeu a linguagem amarga da vida. Mas aí Deus percebeu que o povo que chegou do exílio,
O povo que estava exilado numa terra estranha, onde eles não representavam nada, onde eles não eram ninguém, eles continuavam sendo ninguém. E Deus precisava mudar essa condição. Então o que Deus faz? Qual é o plano de Deus? Deus não mandou, eu imagino que deveria ser assim, Deus manda Ezequiel entrar em Jerusalém e profetizar para o povo e vai criar uma discussão na praça. Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus, Ele quer erradicar o problema. Ele precisa recomeçar de alguma forma com aquelas pessoas. E quando Deus quer recomeçar com alguém, se Deus quiser recomeçar com você aqui essa manhã, se Deus quiser te restaurar, se Deus quiser curar cada ferida do seu corpo, se Deus quiser curar cada memória ruim que você tem aí guardada, segregada na sua mente, se Deus quiser te separar para finalmente tornar você o vaso de honra que Ele sempre sonhou para a sua vida, Ele vai jogar pesado. Ele vai jogar com seus costumes. Ele vai jogar com seus interesses. Ele vai jogar com aquilo que você mais aprecia na sua vida. O Senhor vai jogar pesado, queridos. Se a cena do falso profeta faria com que o povo de Deus não voltasse para ele, então Deus vai mudar a cena dos olhos deles. Aqueles que profetizavam falsamente em Jerusalém, aqueles que davam falsa esperança para o povo de Deus, não seriam mais vistos. E se for preciso Deus fazer isso hoje com você, se você tem um descaminho na sua vida, aquilo que leva você para o mau caminho, aquilo que distrai você, Deus tira. Ele vai erradicar, Ele vai apagar a cena que te distrai na tua vida. Você nunca mais vai ver. Você nunca mais vai perceber, porque o Senhor, Ele vai dar um apagão. Porque Ele tem um compromisso, e quando Deus tem um compromisso, Ele não perde para ninguém, Ele não falha. Deus não vai desistir de uma obra dele porque alguém a estragou, Ele a recupera. Ele a refaz. O castigo na Babilônia não foi o suficiente, não. Então eu vou fazer coisas piores. Quer dizer então que vocês virou o alento do povo que Deus está trabalhando? Ai daquele que entrar na frente de Deus. Ai daquele que disputar você com Deus. Ai daquele que agir na frente de Deus precipitadamente. E posso te falar uma coisa? Nós estamos vivendo um tempo pior do que esse. Nós estamos vivendo uma era de falso. E o falso, se eles fizerem uma geladeira Samsung falsa, eles vão colocar a marca Samsung. Senão eles não vendem. O falso, ele tem que vir com um nome que você respeita. O falso profeta vinha em nome de Deus, senão o povo não receberia, não respeitaria. Aí como que eu vou saber quem é pastor falso e verdadeiro? Você pode. Mas para isso você vai ter que ser de Deus. Aquele povo estava cego ao passo de receber qualquer coisa, de comer qualquer coisa, de ouvir qualquer coisa. Hoje o diabo inovou. O diabo pegou a internet e está pastoreando crentes velhos, crentes barbudos, sem alusão aos presentes. Crentes barbudos de igreja, está sendo pastoreado pela internet. Porque fulano disse, ele passa para mais 100. Ele é o divulgador das más obras do diabo. É isso mesmo. Ele não se contenta em se perder sozinho, em se contaminar sozinho. Ele sai divulgando. Aí tem um negócio chamado telefone, ele vai só aqui, ó. Aí o outro que está perdido, totalmente baleado na vida, ele não sabe para onde vai, sabe por quê? Ele não tem senso de direção espiritual. Ele não tem. Ele é colecionador de ossos. Ele não coleciona vida, coleciona morte. Jerusalém estava tomada.
Então o Senhor chega e diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza contra eles. Eu não quero que você vá lá e fique lutando com um povo que não entende. Essa é a palavra, irmão. Segura as calças que não vai longe. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem que ser alvo da palavra de Deus. Nós não podemos fazer considerações pessoais. Eu nunca vou te dar uma opinião. Você vê que a pessoa, isso é opinião minha, não. Ele já estragou tudo. As cabeças que querem pecar, já pegou a opinião dele. Ah, mas está fazendo isso aí, mamãe. Fulano falou que podia. Mas você se interessou em saber o que diz a Bíblia? Aí ele sai correndo. Falsos profetas, falsos crentes. Falsas igrejas, falsos crentes. Você precisa. Deus toma uma decisão drástica. Ele manda o profeta olhar nos olhos deles, dos profetas, diante do povo, diante do povo. Diante do povo. É o que vai acontecer. Você nunca viu tanto escândalo. Aí tem uns que falam assim, nossa, quanto escândalo na igreja. Na igreja não. Na igreja não. Eu tenho Gálatas para você. A igreja física e a gloriosa. A física é aquela que o homem é a cara principal da igreja. A gloriosa é Deus. Você pode escolher, como em Deuteronômio. Hoje eu ponho diante de vós. Deus libertou um povo e deu escolha para eles. Deus não libertou e falou, vocês são meus, vou fazer o que eu quero. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus os libertou, não foi assim, pastor? Tem pastores aqui e pastoras. O Senhor libertou e disse, hoje eu coloco diante de vós bênção e maldição, escolha! É isso aí. Você pode escolher. Seguir a Zé, Mané, Joaquim, ou você pode seguir a Deus. Você pode seguir a Deus, querido. Porque Deus, Ele ama a sua vida. Deus, Ele tem um propósito com você, que só Ele pode cumprir, ninguém mais. Você pode ouvir 1000 profecias, não vai se cumprir, porque não foi Deus que falou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa hoje se orientar pela palavra. A única palavra que vai levar você para o céu é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. É a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Mas o que aconteceu? Como? O diabo sabia, o diabo ele é sagaz. O diabo é imitador. Ele sabia que o povo atendia a profecia de Deus. Ele diz, então levanta profetas, só que falsos, os quais Deus não falou com eles. E o povo, como está acostumado a ouvir o som da voz de Deus, através da ação profética, eu levanto profetas. Ah, é na igreja que eles vão? Então levanta igrejas. Por quê? Porque tem uma cláusula na Bíblia que ninguém presta atenção. Ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo diz, eu não posso derrubar a igreja, mas posso abrir igreja. Eu vou imitar. E vou colocar lá homens segundo a minha astúcia. Segundo aquilo que eu considero. Sabe aqueles caras que eles falam assim, o pregador lá, ele é diferente, irmão, mas também é de Deus, ele é fora da caixinha. Não, ele está fora do caixão, logo vai estar dentro. Logo vai estar dentro. Não vem com caixinha aqui não. O mundo lança a palavra e você põe na sua boca. E sai falando para os demais. E todo mundo é de Deus. Todo mundo é de Deus. Todo mundo é de Deus. Não tem ninguém que não é de Deus. Porque está falando de Deus. Lá no inferno, a maior palavra de lá é Deus. Como é que nós vamos matar Deus? Como é que nós vamos destruir Deus? Como é que nós... É assim, irmão. Agora a profecia, como o diabo não podia.
se ele viesse por qualquer outro meio, ele não conquistaria o povo. Então ele deu para eles aquilo que eles estavam acostumados, só que sem senso de direção, sem discernimento. E a culpa é de Deus? Não, Deus é completo. Deus é completo. Ele levantou os falsos profetas com falsas profecias. E começou a dar esperança para o povo. E o povo disse, não, é assim que Deus fala conosco. É assim que Deus se atribui a nós. Ele mandou uma multidão de profetas. E Deus está falando no nosso meio, Deus não está. Eu imagino como ficou Israel quando eles viram o homem de cabelo longo chegando, de barba branca, com seu cajado na mão, o profeta Ezequiel, o homem que quando vinha à distância, Israel tremia. E perguntavam, alguém se adiantava, corria ao encontro do profeta e perguntava, você veio com guerra ou veio com paz? Porque se a profecia fosse para pegar no pé, irmão, e sabe o que ele fazia? A estola tem uma frente assim, como se fosse aquilo que você usa para cozinhar em casa, como chama? Olha só. Aí ele jogava do lado esquerdo do ombro. Dizia, irmão, ele jogou a capa no ombro esquerdo. Lá vem correção. Você está entendendo? Ele passou direto do mensageiro, passou direto do portão de entrada, ele passou direto do povo, passou direto da praça. O alvo dele não era o povo naquele dia. O alvo dele era aquilo que era contra Deus. Aquilo que estava, acabei de tirar o povo do pecado. Vamos assim dar uma simbologia. Foi lá da Babilônia. Mas vamos falar assim, acabei de tirar o povo do pecado. A idade encontra com esses gafanhotos do inferno? Não. E Deus não perde briga. Deus não perde guerra, nem batalha. Deus, ele vence. Aí ele chega e fala, dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. O que o coração do homem vê no dia que você está com ruína financeira? O que o coração do homem vê para uma pessoa que está numa cama doente? É só você pensar e raciocinar. Mas Deus defendeu aquilo que era a sua escolha, que era o seu direito, que era a sua verdade. Ele deu como alvo aqueles que ele deveria erradicar, para que o povo tivesse primeiro um encontro com Deus, para que o povo se arrependesse, se lamentasse, chorasse e dissesse, Senhor, nos perdoa, para que o coração do povo quebrantasse. Não entrou um profeta dizendo, vamos orar, gente. Olha a maravilha que Deus fez por nós, nos tirou da terra da Babilônia. Olha o que Deus fez, nos trouxe de volta, nos deu reintegração de posse de Jerusalém. Nos fez escapar do lugar onde nossos irmãos morreram. Ninguém pensou isso. Irmãos, o inimigo ele é terrível. Ele fez a profecia se tornar um objeto de exploração. Os falsos profetas estavam enriquecendo em Jerusalém. Eu falei para você que eu vou acabar a amizade com muitos. Os falsos profetas estavam ficando milionários, ricos em Jerusalém. Ainda bem que hoje não tem isso, né? Glória a Deus. Hoje está cheio disso, irmão. Pessoas que pregam por peso de ouro e prata. Pessoa que profetiza, mas você tem que pagar para ele. E sabe o que as pessoas fazem? Elas pagam. Elas se dobram. Isso não é novo, isso é velho. Está se repetindo. O diabo não pode renovar, porque ele não é como Deus. Ele tem que pegar as velharias dele e ir remendando, porque ele sabe que o ser humano... Nós temos uma memória boa para tudo aquilo que é bom para nós, mas deixamos Deus. E outra coisa, você não ouve uma coisa aqui, vai quietinho para casa consultar a palavra. Não, você já vende para mais 5. Os outros 5 vendem para mais 10. Os outros vendem para mais 20. A própria igreja está trazendo para dentro da sua própria casa veneno do diabo. Veneno de Satanás.
E Deus falou, não posso deixar continuar. Tenho que restaurar essa nação, reconstruir essa cidade. O peso, a responsabilidade de Deus era grande para com aqueles que Ele trouxe de volta. Então o que eu faço? Eu vou erradicar o inimigo. E o Senhor te avisa aqui em primeira mão. Os teus olhos, diga para o seu irmão, os teus olhos vão ver noticiar no rádio, na televisão, na internet, aqueles que você admirava. Estava aqui e por um pouco não está mais. Fica de pé. Segura na mão do seu irmão. Fecha os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Eu quero pedir para você ser seletivo essa manhã. Seja seletivo. Seja seletivo.